Boruba Boiô. Hoje eu vim trazer uma macumbinha gourmet, porque é isso que as pessoas gostam, né? De colocar em prática aquilo que a gente ensina. Mas antes de eu falar aqui sobre os itens, né? Então já vai preparando aí caneta, papel, ou anotando em algum lugar, ou até mesmo depois volta o vídeo para entender os elementos. Antes de eu falar então dos elementos, eu quero dar um recado. É uma macumbinha que não se espantem ou não diminuam a força dela pela quantidade de itens ou pela facilidade que é. Existem variações, né, dentro da cultura iorubá, e essa é uma variação em que qualquer pessoa pode fazer. Mas eu acho mais interessante a gente salientar, como eu venho sempre falando aqui nos vídeos, a necessidade de responsabilidade sobre o culto. Então não é porque eu estou ensinando aqui uma receita que você precisa fazer a receita. E que caso você venha fazer essa receita, que você tenha responsabilidade. As pessoas elas pedem muito para combater inimigos, né? E isso faz sentido de acordo com a forma como a gente vive. Mas a gente precisa entender que combater inimigo não significa que eu vou fazer um mal a uma pessoa. Não cabe a mim o senso de justiça, não cabe a mim achar que eu vou fazer uma macumba, ou vou fazer um ritual, ou qualquer outra coisa, e que necessariamente aquilo automaticamente tem que causar um impacto em quem eu penso que é meu inimigo. E se a gente está falando de um Ishegun Otá, né, de uma macumba para fazer vencer a força do inimigo, a gente não necessariamente está falando sobre matar uma pessoa. Não é por aí. Eu nunca faria, na verdade, uma macumba, nunca passaria também uma macumba que fosse para matar um inimigo. E aí, se a gente está falando sobre inimigo, significa que eu sei que aquilo ou que aquela pessoa me faz mal. E por que aquilo ou aquela pessoa? Nem sempre o nosso inimigo ele é uma pessoa. Né? Às vezes pode ser uma situação em que eu estou tendo dificuldades de encarar, dificuldades de me sobrepor sobre aquela dificuldade, ou até mesmo algo interno, né? Então imagina se eu vou fazer algo que faz mal para algo interno meu, para aquilo que está dentro da minha cabeça, aquilo que está dentro do meu corpo. É muito difícil e é muito delicado quando a gente pensa de maneira a afrontar, né, a matar um inimigo. Então não, o que eu quero propor aqui, na verdade, é uma forma de lidar melhor com essas dificuldades e vencer essa dificuldade. E para isso, né, a gente só consegue combater aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente tem como razão ou com certeza que aquilo é ruim para a gente. Então, o que eu estou fazendo aqui é Ishegun, né, é vitória, Otá é inimigo. Então, o Ishegun Otá é uma vitória sobre o inimigo. Não necessariamente matar, não necessariamente quebrar as pernas de uma pessoa, não é nada por aí. Na verdade, é sobre você conseguir minguar a força daquilo que te faz mal e conseguir se sobrepor a isso. Então, quando a gente pensa e colocar, por exemplo, é possível colocar o nome de pessoas dentro dessa magia, eu peço para que você entenda que se essa pessoa de fato é sua inimiga ou se não é a sua parte interna que está colocando ela como inimiga, como a provedora da dificuldade. Precisamos ter responsabilidade sobre o culto, como eu venho falando, né? Então a gente precisa entender sobre isso. Digamos que o meu inimigo seja um problema com bebida ou com o uso de qualquer outra substância. Eu posso colocar então, em vez do nome de uma pessoa, essa dificuldade. Digamos que o meu problema seja não conseguir vender uma casa. Eu posso, em vez de colocar o nome de uma pessoa, colocar ali que eu estou com dificuldade. Há dificuldade de vender uma casa. Então, o nosso inimigo, ele nem sempre ele é uma pessoa. Ele pode ser uma situação, um objeto, alguma questão que a gente está enfrentando. Vou dar um problema. Um problema não, vou dar uma outra possibilidade, um problema emocional. A gente pode colocar ali que ele é um inimigo, mas não podemos entender isso como um remédio para a salvação, né? Precisa continuar tomando medicamento, precisa fazer terapia quando necessário, precisa tomar as providências conforme orientação médica,
né? Precisa tomar as providências não só por meio religioso, mas pelo meio carnal, digamos assim, também. Então, quando a gente fala de inimigo, é muito mais do que somente uma pessoa, é muito mais do que somente um grupo. Ah, eu estou com um problema no meu trabalho. Sim, mas que problema no meu trabalho? Então, preciso identificar que problema é esse. E aí, o que a gente faz é contra-atacar, né? Então, quando a gente está falando de um inimigo, eu não estou falando sobre eu atacar a pessoa. Se você pega essa magia e faz para atacar a pessoa, ela não vai funcionar, tá? Ah, babá, mas tem ali o uso de determinado elemento, mas ela não serve para atacar a pessoa. Muito pelo contrário, ela serve para você se defender. Então, o Shogun Ota serve para que você se defenda de magia, se defenda de negatividade, se defenda de alguma pessoa, de alguma situação. E aí, a gente faz, a gente pode, né, na verdade, fazer esse tipo de magia. Então vamos para os elementos e, como eu disse, não encare os elementos somente pela primeira percepção que ele nos traz, né? Porque se assim fosse, culturalmente, né, pela cultura popular brasileira, a gente vai achar que está fazendo alguma coisa, alguma negatividade para uma pessoa ou para uma situação. E como eu disse que esse inimigo ele pode ser interno, então a gente também estaria fazendo problema, estaria tornando a nossa vida um pouco mais difícil. E não é essa a questão. É sobre se livrar das dificuldades e conseguir superar. Vou dar um exemplo aqui de quando a gente faz para uma pessoa. Pode ser que você veja a pessoa cada vez menos. Mas você não vai matar, você não vai derrubar, não vai quebrar, não vai fazer nada com a pessoa. Ela só vai reduzir a frequência de correspondência na sua vida. O que é ótimo, tá? Não pense que você tem que deixar o inimigo tão longe. É bom que ele não participe, mas você não precisa acabar com aquela pessoa. E aí, para isso, a gente vai precisar de alguns elementos. Eu não vou correr o risco aqui de citar os elementos, eu acho mais fácil eu falar sobre o ritual em si. Você vai pegar, na verdade, uma pimenta dedo de moça, aquela pimenta vermelha, grande, tá? Precisa ser vermelha. Não adianta fazer com a pimenta ainda verde. E você vai abrir essa pimenta na sua longitude. Não é para cortar até o outro lado, você vai fazer um rasgo somente de um lado para poder conseguir abrir um pouco essa pimenta. Vai reservar a pimenta. Vai pegar lápis e papel. E aí as pessoas falam assim, ah, mas tem que ser papel com linha, papel sem linha, lápis e papel, tá? Pega sem linha, que é para poder evitar as confusões aí que a cultura brasileira faz. Mas pega papel e lápis e tá tudo certo. Você vai escrever ali o nome da pessoa ou a situação em que você encontra dificuldade. Seja específico na hora que for escrever, tá? Não fale somente, dificuldade de trabalho. Não. Se é para escrever, escreva então ali o que é necessário. E aí você vai pegar linha preta, agulha para quem sabe costurar, e dendê e um prato. Abriu então ali a pimenta, você vai escrever o papelzinho, vai guardar esse papel dentro da pimenta. Por isso que essa abertura ela é longitudinal e não vai ultrapassar o outro lado. Aí você vai guardar esse papelzinho dentro da pimenta, sabe? Então por isso que não pode ultrapassar o outro lado. Senão você bota ele de um lado, ele sai pelo outro. Vai meio que fechar a pimenta, né? Vai pegar a linha e vai costurar a boca que foi aberta pela pimenta, na pimenta. Pode costurar e pode fazer a forma como eu prefiro fazer, que é enrolando a linha. Detalhe, diferente de algumas outras magias, essa você não pode apertar tanto a linha, porque como essa pimenta ela já está madura e a pimenta de uma certa forma ela é um pouco mais frágil, né? A pele dela é frágil, então se você aperta muito a linha, você estrangula a pimenta e rasga a pimenta e aí a magia foi embora. E aí, conforme você vai enrolando a linha, você já vai mentalizando o que você quer que aconteça com aquela situação ou pessoa. Você não vai pensar em coisas negativas, certo? Nada de pedir coisas negativas. A gente está num mundo religioso em que aqui se faz, aqui se paga. Então, se você está pedindo por justiça, tenha cautela na hora que você vai pedir essa justiça. Ah, babá, mas eu vou oferendar a Exu, a Pombagira, a ninguém. Só vai fazendo e vai se concentrando.
Não precisa chamar orixá nenhum. Para você que faz os seus cultos, né, e que faz uma mojuba, um ibá, você pode fazer porque a sua espiritualidade vai estar ali, mas você não está direcionando a magia a nenhum ancestral, a nenhuma divindade. Vai só fazer. E aí enrolou essa pimenta toda. Depois tenta dar uma espécie de nozinho, né, para que essa ponta da linha não se perca. Colocou essa pimenta num prato, num pote, em qualquer lugar, não importa se é de barro, se é de louça, se é de plástico, não importa. O que importa é colocar a pimenta ali. De preferência em um recipiente não tão largo, porque você vai agora cobrir um pouco dessa pimenta com dendê. E aí você para e pensa: pimenta, dendê, isso tudo está esquentando. Não é bem assim que funciona, não. Linha preta, é coisa negativa. Não é bem assim que funciona. Então, se não quiser fazer, não faça, mas entenda que a gente não está fazendo nenhuma maldade aqui. Até porque dentro da cultura iorubá, por exemplo, a linha preta é usada para coisas não negativas também. Então não é bem por aí, né? E aí fez isso, cobriu essa pimenta com o dendê. Então pode botar dendê o suficiente para cobrir, né, essa pimenta, por isso que o recipiente não pode ser tão largo. Ele precisa entranhar na pimenta e de preferência a gente perceber que mais ou menos chegou até o papelzinho. Você vai deixar de noite em um lugar que de preferência pegue sereno, tá? Eu moro em apartamento, como é que eu faço? Varanda, janela, em qualquer lugar, menos no seu quarto e em lugares de convivência mais frequentes, como por exemplo a sala e o banheiro, nem pensar, né? Então, coloque em um lugar onde pegue pelo menos um pouco do sereno. Babá, mas apartamento não pega sereno. É a intenção do sereno. Né? Se não tiver sereno, é a intenção do sereno e que pegue ali essa energia. Pode fazer de manhã, de tarde, de noite? Pode. O negócio é que você precisa estar concentrado. Então, não faça magia conversando com outras pessoas, não faça magia fazendo comida, não dá. O negócio é você estar concentrado para fazer essa magia e qualquer outra magia, na verdade, tá? É um momento seu, de entrega, você está ali conectado com o seu espiritual. E aí, depois, no dia seguinte, você pega e leva isso para uma lixeira. A lixeira de casa? Não. A lixeira dos vizinhos do lado? Não. A lixeira do meu trabalho? De preferência, não. Se você quer que a pessoa saia, perca o vínculo com a sua vida, você vai colocar numa lixeira distante, né? Dá para botar em lixeiras de outros prédios, de rua, tá, numa boa. E aí você vai entendendo qual é a frequência com que você vai fazer isso. Mas, normalmente, de 1 a 2, 3 vezes no máximo já é mais do que o suficiente. Mas é como eu falei, a gente precisa estar atento e perceber que essa pessoa está minguando não a região, né, mas a forma como ela interage com a nossa vida. E aí você vai ter então o Ishegun Ota, a vitória sobre o inimigo. Porque agora ele já não causa mais nada na sua vida. Bom, é uma receita pequena, fácil e de bom acesso para todo mundo. O que não significa que ela não é potente, tá? Então, entenda que sim, ela é potente, muitas pessoas fazem e que precisam também conhecer essa receita. Afinal, a gente também está aqui para ajudar. Então, o que eu puder passar para vocês enquanto dessas macumbinhas gourmet, né, para que vocês possam fazer, eu vou auxiliando, né? Eu espero que você tenha gostado dessa receita, que tenha conseguido anotar e que consiga praticar. Praticar sem fazer o mal. Né? Defesa e chega um ataque, como eu disse, não é ser o inimigo, mas combater o inimigo. Combater a dificuldade, combater aquilo que é ruim para a gente. Né? Ter vitória sobre o inimigo, como o próprio nome diz. Eu te vejo então no próximo vídeo. Aboru Aboyo Odabó.